Vamos, senhores, mais uma questão da SpaceX. Temos um segmento de reta 2 centímetros deve ser dividido em 3 partes. Qual a probabilidade dessas 3 retas, ou melhor, dessas 3 partes, formarem um triângulo? Senhores, essa é uma questãozinha de probabilidade bem enjoada. Eu diria que foi a questão mais difícil da prova da SpaceX aí de 2023. Então, eu vou com muita calma para você entender todo o passo a passo de como funciona o nosso padrão. Seguinte, o que é que acontece? Aqui eu tenho um segmento de 2 centímetros. E esse segmento de 2 centímetros ele será dividido em 3 partes. Vamos raciocinar em cima dessa ideia. Então, imagine aqui que eu tenha um segmento. Tenho esse segmento aqui. Esse segmento, segundo a questão, ele tem 2 centímetros. Então, 2 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou dividir ele em 3 partes. Dividindo aqui em 3 partes. Ó. 1, 2, 3. Seguinte, eu sei as medidas de cada um deles? Não sei. Se eu não sei, eu vou chamar de alguma coisa. Então, por exemplo, para esse aqui eu vou chamar de x, para esse aqui eu vou chamar de y, e para esse aqui eu vou chamar de z. Tá aí, essa aqui é a ideia. E aí, ele quer o quê? A probabilidade de que essas 3 partes formem um triângulo. Senhores, eu quero a probabilidade. A probabilidade de que um evento A qualquer aconteça, o que é? A probabilidade de um evento A acontecer é igual a um número de vezes em que ele aparece pelo espaço amostral, pelo total de possibilidades. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em busca do número de casos favoráveis e do espaço amostral. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou em busca do espaço amostral, o total de possibilidades. Beleza? Então, vamos lá. Como que funciona? Eu tenho esse segmento de 2 centímetros dividido em 3 partes. Não sei quanto vale cada uma delas, então chamei de x, y e z. Só que tem uma maldadezinha aqui que a gente já pode brincar. Se liga. X mais y mais z tem que ser o quê? Tem que ser igual a 2. Por quê? Os 3 formam um segmento completo. O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse z aqui. Então, tá vendo esse x aqui que está positivo e o y também? Eu passo para o outro lado negativo. Daí eu tenho que z é igual a 2 menos x menos y. Beleza. Então, eu já vou substituir essa ideia aqui. Eu tenho z igual a 2 menos x menos y. Agora, para determinar o espaço amostral, o que eu vou fazer? Bom, eu vou me apegar a um detalhe muito simples, que é o seguinte. Quando eu estou me referindo à distância, tem que ser positivo. Ninguém fala de distância negativa. Ninguém fala, pô, quanto você mede aí? Pô, eu meço menos 1,7 metros. Não, isso não existe. Ou seja, sempre vai ser positivo. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Se a distância sempre é positiva e esses camaradas aqui, x, y e 2x menos y menos z, são distâncias, eu posso afirmar sem nenhum problema que x deve ser maior que zero, que y deve ser maior que zero e que 2 menos x menos y também deve ser maior que zero. Beleza. Eu posso dar uma melhorada nessa última. Como assim, mestre? Eu posso colocar o y do outro lado. Então, tá vendo esse y aqui negativo? Eu vou passar para o outro lado. Daí fica 2 menos x tem que ser maior que y. Ou y é menor que 2 menos x, que é esta reta. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar todas essas informações no plano cartesiano. Então, bora lá ver como que vai ficar isso aí no plano cartesiano. Se liga. Eu tenho aqui eixo y na vertical e eu tenho eixo x na horizontal. Primeira ideia. Senhores, eu tenho que x deve ser maior que zero. O que significa um número ser maior que zero? Significa que ele tem que ser positivo. Então, se eu olhar com atenção aqui para o plano cartesiano, aqui está a origem. Desse ponto aqui, zero, para frente, eu tenho os valores positivos de x. Desse ponto aqui para trás, eu tenho os valores negativos de x. Eu quero somente o quê? Eu quero somente os valores positivos. Então, eu vou trabalhar daqui para frente. Beleza. Agora, vamos lá, vamos para a segunda.
Na segunda, o que nós temos? Nós temos y maior que zero. De novo, um valor maior que zero. Maior que zero é positivo. Então, a ideia agora é trabalhar nessa vertical. Nós temos aqui a origem, daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo. Se você fosse escrever o plano cartesiano normal, como seria? Daqui 1, 2, 3, daqui para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3. Eu quero que seja o quê? Maior que zero. Ou seja, acima do zero, positivo. Então, eu vou trabalhar, assim como eu trabalhei no x, do zero para cima. Serão valores daqui para cima. Ok, mestre. Até aqui está tranquilo. Beleza. Agora, falta a última parte do espaço amostral. Que parte é essa? Essa número 3 aqui. Na número 3, o que nós temos? Que esse mesmo valor de y, que tem que ser positivo, ele deve ser menor que a reta 2 menos x. Então, filhão, sem desespero. O que você vai fazer aqui? Gráfico de função afim. Pensa que isso aqui é uma função afim. Pô, gráfico de função afim é tranquilinho de resolver, né não? Você precisa de quê? De 2 pontos. Então, o primeiro já está de graça. Porque você olha para cá, você tem o quê? O 2 sozinho. 2 sozinho é o quê? Termo independente. O gráfico corta o eixo y no termo independente. Então, já vou direto colocar o 2 aqui. Olha que moleza. 2, beleza. Para traçar a reta, você precisa de quê? De mais um ponto. Repara, quem está acompanhando o x? Quem está acompanhando o x é o menos 1, ou seja, vai ser decrescente. Eu vou encontrar agora a raiz. Como que eu faço para encontrar a raiz de função afim? Muito simples, mas muito simples mesmo. Basta igualar a zero. Então, eu tenho 2 menos x igual a zero. Passo menos x para o outro lado, 2 é igual a x. Ou seja, a raiz acontece para quando x é igual a 2. Vou jogar x valendo 2 aqui. Ó, 2, beleza. Vou traçar a reta. Vou traçar essa retinha. 2 menos x ou menos x mais 2, enfim. Tá aqui. O que acontece, minha tropa? Eu quero que y seja menor. Bom, se y vai ser menor, vai estar exatamente embaixo dessa reta. Ah, mas daqui para cima é maior. Eu quero que seja menor, então é daqui para baixo. Só que também deve obedecer às outras duas condições, ou seja, deve ficar nesse espaço aqui, ó. Então, o meu espaço amostral, ele está na área desse triangulinho aqui. Beleza? A área de triângulo, minha tropa, como que a gente faz? A área de triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Por aqui ter 90 graus, ó, fica muito simples. Eu sei que aqui vai de 0 até 2 e aqui também vai de 0 até 2. Então, o número de casos favoráveis vai ser igual a base 2 vezes altura 2 divididos por 2. Base vezes altura dividido por 2. Posso simplificar, cortar 2 com 2. Então, número de casos favoráveis não, espaço amostral, vai ser 2. Beleza, tá aí. 50% já foi. Agora, a gente tem que ir em busca de quem? A gente tem que ir em busca do caso favorável. Bom, para isso eu vou pegar um pouquinho mais de espaço aqui. Para determinar agora o número de casos favoráveis. Como que eu vou fazer, minha tropa? Qual que é a condição que o problema colocou para a gente? Ela disse que 3 partes devem formar um triângulo. Então, se as 3 partes devem formar um triângulo, existe uma condição de existência para que eu tenha um triângulo. Que condição é essa? Muito simples. Eu vou jogar aqui um exemplo para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Pensa aí num triângulo retângulo. Triângulo retângulo qualquer. Que obedeça o Pitágoras. Aquele famoso, então, o pitagórico. Pode ser? Ó, o triângulo 5, 4 e 3. Coisa linda, todo mundo sabe disso aqui. Qual que é a ideia? Para que esse triângulo exista, o que deve acontecer? Eu vou selecionar um lado. Por exemplo, vou selecionar a hipotenusa, 5. O 5 deve ser menor que a soma dos outros dois lados. Então, 5 deve ser menor que 3 com mais 4. Ou seja, 5 é menor que 3 com mais 4, 7. Isso vale para todos. Por exemplo, se eu selecionar o 4, 4 deve ser menor que 5 mais 3. Então, 4 é menor que 5 mais 3, 8. Realmente bate. Por último, para o 3. 3 deve ser menor que... O que sobrou? 5 e 4. 5 com mais 4. Então, 3 realmente é menor que 9. Para o triângulo existir, deve acontecer isso aí. Mas agora vamos lá. Quais são os segmentos que eu coloquei? Bom, são 3. X, Y e o Z. Só que o Z está valendo aqui, ó, 2 menos X menos Y. Então, vou trabalhar com eles. Vou até passar para lá. Ó. Nós temos nessa medida aqui X, Y e
2 menos x menos y, ok? Para que isso seja um triângulo, o que deve acontecer? Eu vou até representar um triângulo qualquer aqui, só para vocês terem ideia do que eu estou querendo dizer. Ó. Esses camaradas aqui vão formar um triangulinho. Então, para ficar melhor, para ficar didático, eu vou jogar aqui. Esse aqui é x, esse aqui é y, e aqui é 2 menos x menos y. Ah, que triângulo é esse? É um triângulo qualquer, só para ele existir. Bom, o que deve acontecer então? Vou selecionar um lado aqui, ó. Vou selecionar um aqui, x. X deve ser menor que a soma dos outros dois. Então, deve ser menor que y, que é o outro lado aqui que sobrou. E o outro lado, 2 menos x menos y. Então, 2 menos x menos y. Vou tirar do parênteses aqui, x menor que y mais 2 menos x menos y. O que vai acontecer? Eu tenho aqui y menos y, dá zero. Então, fica x menor que 2 menos x. Esse menos x aqui passa para o outro lado, fica o quê? Fica positivão. Então, x mais x é menor que 2. Ou seja, x com mais x, 2x, menor que 2. 2 está multiplicando, passa dividindo. X deve ser menor que 2 sobre 2. Logo, x deve ser menor que 1. Primeira relação é essa aí. X deve ser menor que 1. Ok. Agora, vamos para a segunda. Vou chamar aqui de 2. Ó. Só repetir o processo. Só que na 2, eu estou selecionando o y. Então, y tem que ser menor que a soma dos outros dois. Ou seja, x mais 2 menos x menos y. Então, x mais 2 menos x menos y. Aqui eu tenho y menos x mais 2 menos x menos y. O que vai acontecer? Do mesmo que aconteceu do outro. Ó, x menos x vai embora. Esse menos x passa para o outro lado, vai ficar o quê? Vai ficar positivo. Então, teremos y mais y menor que 2. Y com mais y, 2y. Vai ser menor que 2. 2 está multiplicando, passa dividindo. Y menor que 2 divididos por 2. Então, y menor que 1. Beleza. Mais uma relação. Agora, falta para finalizar o terceiro lado. Então, o terceiro lado aqui, teremos 2 menos x menos y. Ele deve ser menor que? Ele deve ser menor que a soma de x mais y. Beleza? Então, é isso que eu vou fazer. X mais y. Minha tropa, simples. Resolver com tranquilidade. Menos x passa para o outro lado e fica mais x. Menos y passa para o outro lado e fica mais y. Teremos 2 menor que x mais y mais y. Então, fica 2 menor que x com mais x, 2x. Y com mais y, 2y. Beleza. Agora, esse 2x eu vou passar para o outro lado, vai ficar negativo. Então, teremos 2 menos 2x, menor que 2 vezes y. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 2 dividido por 2, menos 2x dividido por 2, menor que y. 2 por 2 vai dar 1. Então, teremos 1 menos x menor que y. Tá aí. Essa é a outra relação que nós temos aqui. Agora, o que eu vou fazer? Assim como eu fiz anteriormente, eu vou jogar essa relação onde? No plano cartesiano. As três. Olha só. Vou jogar o plano cartesiano aqui. Eixo y e eixo x. O que a gente encontrou na primeira? X tem que ser menor que 1. Então, eu vou marcar aqui o 1. Aqui eu tenho o 1, ó. 1. Vou jogar a reta vertical, onde x tem valor igual a 1. Ó, tá aqui. X tem que ser valor menor que 1. Então, é daqui para trás. Daqui para trás que deve estar o valor de x, para que seja o triângulo. Lembrando, é daqui até o zero. Por que daqui até o zero, médico? Porque é medida, então tem que ser positivo. Ok. Agora, vamos jogar aqui para o y. O segundo aqui, ó, y tem que ser menor que 1. De novo, vou jogar 1 aqui e vou jogar a reta. Ó, agora para cá. O que deve acontecer? Y tem que ser menor que 1. Então, é daqui para baixo até o zero. Porque como a distância tem que ser positiva. Ok. E para finalizar? Para finalizar, a gente chega nessa aqui. Ó. Y tem que ser maior que a reta 1 menos x. De novo, minha tropa. Só você fazer o gráfico de função afim. Repare, esquece o y aqui e esse sinal da inequação. Nós temos 1 menos x.
fosse assim, f de x igual a 1 menos x, você conseguiria traçar esse gráfico sem dificuldade alguma. Só de 2 pontos. O primeiro está de graça, termo independente aqui, 1. Ou seja, vai tocar no 1. Beleza. O próximo ponto, então, que eu tenho? O próximo ponto que eu tenho é a raiz. Como que eu faço para encontrar a raiz? Ó, 1 menos x igual a 0. Então, passa esse menos x para o outro lado, x é igual a 1, é a outra raiz. Logo, vai tocar em y igual a 1 e em x igual a 1. A reta, ó, vai ser essa aqui de verde. Essa aqui que é a reta. Mas qual que é o detalhe, minha tropa? Qual que é o detalhe? Y tem que ser maior que essa reta. Então, os meus casos favoráveis estarão onde? Estarão na área desse triangulinho aqui, ó. Por quê? Tracei a reta. Olha que maravilha, tracei a reta. Daqui para cima são os valores maiores, só que tem que estar entre y menor que 1 e x menor que 1. Então, é esse triangulinho aqui. Olha só a diferença. No primeiro, nós temos, tem que ser menor. Então, foi da reta para baixo. Aqui não. Aqui a gente fez o quê? Que y tem que ser maior. Então, tem que ser da reta para cima. É só calcular a área desse triângulo aqui. Mole. Por quê? Nós já temos, de novo, base e altura. Aqui está 90 graus, aqui é 1 e aqui é 1. Então, número de casos favoráveis, n de A, vai ser a área base, que é 1, vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Então, o número de casos favoráveis vai ser igual a 1 sobre 2. Agora, é só jogar na probabilidade e ser feliz. Teremos, então, isso aqui igual a meio. Senhores, 1 dividido por 2, número de casos favoráveis, sobre 2. Divisãozinha de frações, vai repetir a primeira, 1 sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. Se eu tenho 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. A probabilidade pedida, portanto, vai ser igual a 1 sobre 4. 1 sobre 4, gabarito letra C de Charlie, C de selva. É, minha tropa, questãozinha que caiu na prova da SpaceX, questão cabeluda. Para mim, a mais difícil da prova foi essa aqui, gabarito letra C.